Olá, olá, sejam muito bem-vindos. Hoje é sexta-feira, 21 de outubro de 2022. Vamos para mais um Primeira Hora do Agro. Hoje tem algumas notícias interessantes acontecendo, vindo principalmente lá dos Estados Unidos, onde a seca lá realmente tem prejudicado agora a logística, né? Prejudicou o desenvolvimento das lavouras, a gente viu a redução no milho, viu redução no trigo, viu redução na soja, viu problemas no algodão. Agora está complicando a logística lá, o transporte via Mississippi. E eu olhei alguns dados aqui e realmente a situação lá é uma das piores ali dos últimos, sei lá, deste século. Aí podemos colocar dos últimos 10 anos, 20 anos ali, é a pior seca que os Estados Unidos têm vivido. E isso realmente reflete impactos na produção de alimentos e não só de alimentos, né? Acaba afetando transporte e consumo de commodities energéticas também, combustíveis e gás natural. Aqui na América do Sul, a gente também tem visto problemas de clima, né? Felizmente, o Brasil, neste início de plantio de soja, de milho aqui e o desenvolvimento do café, da cana, o Brasil está com um clima muito bom. Há um excesso de chuvas no Paraná? Não tem como negar isso que tem uma chuva acima do normal aqui no Paraná. Mas os modelos já começam a mostrar uma mudança e vai haver uma redução das chuvas no estado. Vamos torcer para que não aconteça um corte de chuvas, a característica do Laninha, aí nós não teríamos problemas de produção. Mas a reserva hídrica que já está no solo, ela é muito grande. Já é a máxima dos últimos 4 ou 5 anos. Então, por mais que aconteça uma redução das chuvas, haverá água no solo ainda para poder nutrir a planta, então o desenvolvimento vai ser melhor do que nos 2 últimos anos. Isso acaba alimentando as esperanças de uma safra recorde no Brasil, realmente, de soja, acima de 150 milhões de toneladas. O único que ainda prega uma safra ou estima uma safra abaixo de 150 milhões de toneladas é o adido dos Estados Unidos. Ele fala em 148 milhões, mas o USDA já é 152. Então, o Conab também acima de 150, grandes consultorias internacionais ali também acima de 150 milhões de toneladas. Na Ásia, o clima também afetou bastante os 2 últimos anos. Ali continua afetando ainda um pouquinho a produção de palma lá na Malásia, problemas na Índia também, na Austrália também, lá na Oceania, problemas também afetando o trigo. Então, o clima agora tem sido o grande driver ali e o grande problema para a produção agrícola. Eu até fiz uma thread lá no meu Twitter, que a gente teve em 2020 o auge da pandemia, que atrapalhou as cadeias de suprimentos, então houve problemas inicialmente na demanda, que derrubaram os preços, depois problemas na logística, que travaram o mercado, e depois problemas na oferta, que limitaram a oferta de vários produtos ali, principalmente commodities energéticas e metálicas, que são extraídas ou produzidas. E depois veio o clima, agora no último ano, que veio atrapalhando bastante a produção no último ano, e nesse ano atrapalhando bastante a produção agrícola no mundo todo. Falei ainda bem que no Brasil, nós nesse momento estamos com uma condição muito, muito boa, realmente. E as bolsas, elas trabalham dentro, basicamente, do clima. Nos Estados Unidos, nós temos o Weather Market, o mercado climático lá, começando em junho, julho, agosto, termina o mercado climático, comecinho de setembro, e no Brasil nós entramos nesse mercado climático agora. E é o que tem feito preço, principalmente no café, nesse momento, é o mercado climático, com o mercado entendendo ótimas condições. Então, vamos para as telas e vamos ver o que está acontecendo no mercado. Começando pelo petróleo, o petróleo teve 2 dias de alta, praticamente, indo para o terceiro dia de alta. Eu já estou olhando o contrato dezembro, porque o contrato novembro agora vence já as opções amanhã, o contrato já entra em aviso de entrega, ele já começa a ter uma volatilidade meio maluca. Então, já vamos começar a olhar o vencimento dezembro, que é o próximo mês. E ele está subindo a 15
0,49%, já praticamente a $85 o barril. Então, há 3 dias atrás, 3 dias atrás, o presidente norte-americano falou que iria usar novamente os seus estoques estratégicos. Então, ele fez um primeiro anúncio lá atrás, iria usar 180 milhões de barris dos seus SPRs e veio liberando esses estoques. A última tranche desses 180 milhões vai ser agora no começo de dezembro, que serão os 15 milhões de barris. Ok, nesse dia o mercado simplesmente derreteu. No outro dia, o mercado voltou, fez uma recuperação, subiu 2,5%. Ontem ele chegou a subir 3% no dia, com a China anunciando um relaxamento na política de Covid-0, a reabertura de algumas cidades por lá. Isso animou o mercado. E o petróleo chegou a subir 3% no dia, fechou com uma alta um pouquinho melhor, de 0,6%, e hoje ela está estendendo essa alta, mas ainda operando relativamente misto. Sobe um pouquinho, cai um pouquinho, e nesse momento 0,43% a 84,87. De um lado, nós temos o mercado macroeconômico, o mercado financeiro pesando um pouco nas cotações do petróleo, com provável elevação de juros americanos ainda persistente, a economia não consegue desacelerar por lá, então tem que manter tem que manter juros e tem que elevar os juros. Já há uma aposta muito grande do mercado que esses juros norte-americanos chegarão a 5%. Então nós vemos o dólar DX, ele caiu bastante das máximas lá, que ele chegou a quase 115 pontos. Ele fez essa queda que nós vemos aqui, voltando para 110, mas ele nem chegou a testar novamente esta faixa. Ele continua ainda em valores altos, hoje subindo 0,43%, 113 pontos novamente. Isso acaba limitando a alta devido a investidores limitando compras, indo para o dólar como um ativo mais seguro. Mas o balanço do petróleo, ele é apertado, principalmente quando nós olhamos nos derivados e aqui nos destilados, e isso acaba dando suporte. Então, de um lado, a gente tem um cenário macroeconômico azedo, do outro lado, nós temos uma oferta muito apertada que acaba impulsionando os preços. A China tem sido o grande balizador dessas cotações. Quando ele sobe para 90 e alguma coisinha, a China anuncia um lockdown, o preço já volta imediatamente. Agora a China anunciou que vai relaxar as medidas, o preço voltou a subir. Então o mercado ele está bem suscetível a notícias. Sempre que há uma notícia de lockdown, o preço cai. Sempre que há uma notícia de reabertura, o preço sobe. O que pode influenciar muito nessas cotações do petróleo é que daqui um mês e meio, um pouquinho menos de um mês e meio, começa a valer aquele teto de preços do petróleo russo. Então o G7 conversou, o G7 discutiu e vão colocar um teto de preços no petróleo russo. Mas qual que é o problema? A Rússia falou que ela tem alternativas para exportar além disso, porque quando você trata de commodities, deixa eu ampliar um pouquinho a tela aqui agora. Quando você trata de negociação de commodities no mercado físico, que você vai contratar um transporte internacional, um navio para transportar, uma das coisas que você indica é a bandeira do navio. Então você pede características de navio com relação à capacidade de transporte, com relação à idade do navio, com relação à certificação que às vezes eventualmente precisa ter, e uma das coisas é se existe alguma restrição à bandeira do navio, a flag do navio, porque você não vai enviar açúcar, por exemplo, para os Estados Unidos com um navio que tem a bandeira iraniana, como um exemplo. Então, quando você vai contratar um navio petroleiro, um VLCC, um Aframax, para transportar o petróleo, olhando pelo lado da Rússia, ela não vai contratar um navio que tenha bandeira norueguesa, que tenha uma bandeira grega, por exemplo. Ela vai ter que pegar algum navio que tenha uma bandeira que não esteja sobre a sanção do Ocidente, sobre esse teto de preços. E aí nós vamos para a bandeira iraniana, vamos para a bandeira russa, vamos para a bandeira chinesa. E a Rússia alegou que tem acesso a esses navios. Então ela vai conseguir continuar exportando o seu petróleo. No mês de setembro, para ter uma ideia, as exportações russas de petróleo foram 7 milhões de barris por dia. Então um volume realmente muito forte. E isso tem causado um fenômeno
que eu mostro nessa tela para vocês aqui, que é esses indicadores de fretes aqui, você vê que todos os indicadores, o de containers, que é esse verdinho aqui, o FBX, o Freight to Baltic Index, ele caiu. Então, se eu puxar aqui, a gente vê que ele teve algumas máximas e ele caiu. O Baltic Dry Index, que é o de commodities secas a granel, ele também teve uma máxima aqui, que foi quando o minério de ferro bateu $220 por tonelada. E ele caiu também. E o único que continua subindo é o Tanker Dirt, que é o transporte de petróleo. Então, esse continua subindo bastante ainda, mostrando que a demanda por petróleo ainda está muito forte. Então, isso vai ser difícil conseguir que o G7 consiga controlar os preços do petróleo. E isso acaba afetando o preço de diesel, acaba afetando o custo de produção. Então, a gente já está com um custo extremamente alto e a gente deve de ter realmente um custo persistentemente alto ainda para o ano que vem. E aqui a gente já começa a entrar nas commodities agrícolas. Por quê? O trigo, a gente tem notícias, e não são uma, duas notícias, a gente recebe notícias quase que diárias de redução de produção. Então, sempre há uma redução de produção. A gente está vendo problemas de clima na Argentina, problemas de clima na Austrália, problemas de clima nos Estados Unidos, na Europa, na China, e isso reduz a produção. E o custo de produção, ele passa a ser uma variável muito importante na área, na quantidade de área. Hoje o trigo está caindo 1,12%, então ele continua um movimento de queda. A gente está entrando na sazonalidade de alta agora, plantio de trigo de inverno está acontecendo, então ele fez máximas aqui e acalmou com as notícias de que possivelmente o acordo para a continuidade das exportações via Mar Negro pelos portos ucranianos irá continuar. Mas a sazonalidade do trigo, ela começa de alto agora, porque já no próximo mês o trigo que foi plantado agora vai entrar em hibernação e ele termina o desenvolvimento no finalzinho do primeiro trimestre. Então o trigo está, aqui a Argentina tem mais um corte na produção de trigo anunciada pelas bolsas, a bolsa de cereais lá, reduziu a produção de trigo mais uma vez. Eu mostrei essa notícia para vocês ontem. Então, o trigo tem um suporte aí por uma menor oferta. O milho está indo na carona, $6,80 o bushel, a 0,51% de queda. Ele começou uma fase aqui quase que de consolidação, vamos colocar assim. Tem oferta chegando no mercado, a colheita norte-americana está simplesmente na metade do processo, então tem ali 175 milhões de toneladas de milho para serem colhidas ainda nas próximas semanas, e a demanda está pequena. Ontem saiu dados de exportações de milho e as vendas líquidas ficaram em 408 mil toneladas. O mercado esperava o número aí entre 250 e 800 mil toneladas e ficaram em 408. É o dobro da semana anterior. Mas mesmo assim é muito fraca. A gente olha, vendo pelo gráfico, como a gente está numa banda inferior aqui. E esse é um período que normalmente há um ganho. Claro, aqui em 2021 foi uma loucura. Mas é um período que normalmente dá um ganho de volume de exportação, porque é quando o produto está chegando no mercado, então o pessoal geralmente compra nesse momento para fazer o seu consumo. E esse ano está uma compra muito, muito devagar. O milho americano muito caro, a China não tem comprado milho nos Estados Unidos. A maior parte desse milho aqui, desses 408 mil aqui, metade foi para o México. Então o México tem sido o grande comprador de milho nos Estados Unidos e a China está basicamente fora. Então, uma demanda muito fraca pelo cereal dos Estados Unidos, que está limitando a oferta na exportação. Por isso que nós vemos os prêmios muito elevados e a gente tem a sazonalidade baixa nesse momento. Houve uma redução muito forte de área nos Estados Unidos, ela fechou em 88 milhões de acres, mas a colheita vai ficar perto de 80 milhões de acres ou até menos ainda, porque a seca lá continua afetando, tem milho ainda que não está 100% concluído o seu desenvolvimento e a seca ainda pode atrapalhar alguma coisinha por lá. Ano que vem, para equilibrar o mercado devido à oferta, tem que ter um aumento muito forte na área, pelo menos uns 4 ou 5 milhões de acres
a mais para tentar equilibrar o mercado. E como os custos de produção da maneira que estão hoje, vai estimular uma redução diária. Porque o ano passado, para essa temporada que está chegando agora, ano passado, lá em março, foi anunciada uma redução diária devido ao custo alto de produção, principalmente fertilizantes nitrogenados. Esse ano, o custo está 10,5% acima do ano passado, que já foi alto. Então, ao que tudo indica, pode haver uma redução diária no momento que precisaria um aumento aproximado ali de 4 a 5 milhões de acres. Então, um cenário positivo à frente para o milho, por enquanto ele sofre pressão sazonal. Além disso, nós temos aqui o dólar DX subindo, o que é negativo para as commodities de maneira geral. Indo para a soja, o complexo soja, hoje o óleo está caindo 0,48%. Lá na Malásia também, o óleo de palma caiu 0,4%. Então, uma queda muito parecida com o óleo de palma por lá. Mas a gente vê que o óleo de soja subiu bastante nos últimos dias. Acompanhou o petróleo, acompanhou o óleo de palma lá na Malásia. O farelo caindo 0,6 hoje também, a $404 a tonelada, mas olha o movimento que ele fez no dia de ontem. Ontem os fundos compraram muito farelo de soja e a soja hoje caindo também 0,7. Vamos começar a olhar esse vencimento janeiro aqui agora, porque esse daqui já está vencendo as opções. Ele começa a ter uma volatilidade um pouquinho maior, porque começa a ir para o aviso de entrega. Então hoje caindo 0,7, 0,68, o vencimento à vista 13,82, o próximo vencimento a 13,90. A soja sim, ontem ela subiu, teve uma alta aqui de mais de 2%, porque a demanda para a soja muito, muito forte. As vendas líquidas de soja esta semana, que encerrou no dia 13 de outubro, foram de 2.300.000 toneladas contra 724 mil da semana passada. Olha o aumento que teve entre uma semana e outra. E aqui sim, desses 2,3 milhões de toneladas, 1,9 milhão foi a China que comprou. Então, realmente, uma demanda voltando forte para lá. China comprou na Argentina, a Argentina teve aquele volume muito alto de exportação, já reduziu, já voltou para quase nada, a ameaça de greve por lá, a Argentina naquela bagunça, realmente que sempre está lá, infelizmente. E agora, quem tem uma soja mais barata e uma soja chegando no mercado, e uma característica muito importante, a China errou a mão esse ano nas compras tremendamente. Todos os estoques de commodities na China estão baixos, com exceção da carne suína. Tanto que o país está liberando estoques de carne suína para tentar arrefecer os preços. Deixa eu trazer para vocês. Aqui, ó, essa é a carne suína lá na Bolsa de Dalian. Olha o movimento que foi feito de alta aqui. Aqui a China começou a anunciar a venda de seus estoques estratégicos para tentar segurar o preço doméstico. Então ela caiu um pouquinho. Mas olha onde que estão as cotações. Opa, sumiu aqui. Olha onde que estão as cotações da carne suína lá na China. E é a única commodity, podemos dizer, que ela está com estoque um pouquinho mais confortável, porque farelo está baixo, soja está baixo, cobre está baixo, minério está baixo, petróleo está baixo, derivados de petróleo estão baixos por lá, então ela errou a mão muito. Ela esperou preços melhorarem para comprar, preço não melhorou, usou estoque estratégico, usou estoque doméstico, agora tem que comprar independente do preço, porque senão falta. E a soja norte-americana, ela tem um pouquinho menos de proteína e de gordura, de óleo, do que tem a soja brasileira. A soja brasileira ela tem uma qualidade melhor, então naturalmente ela já custaria um pouquinho a mais, por isso que existe um prêmio ali de 15 e 20 centavos de dólar por bushel pela soja brasileira. Então o chinês, ele prefere a soja brasileira para consumo mais imediato, porque ela já tem mais um profit um pouquinho melhor. E a soja americana, ela é consumida de maneira imediata, dependendo da sazonalidade, mas ela é preferida, ela tem uma preferência maior para a formação de estoque. E como o estoque está baixo, a China está comprando muita soja nos Estados Unidos para uso e para formação de estoque. Por isso que números tão fortes de exportação. O problema é que o rio Mississippi por lá, eu vi que alguém comentou aqui, acho que
quem que foi aqui, acho que foi o Mike que comentou aqui, ela está reduzindo a oferta para exportação. Então, aquilo que sai do meio oeste lá e desce pelo rio Mississippi até o porto de New Orleans, as barcaças estão com comboios muito menores e com menos grão, porque o nível do rio Mississippi está muito baixo. Isso pode limitar as exportações norte-americanas, isso vai deixar mais estoque dentro do país. Querendo ou não, como o estoque de soja lá vai sair, o estoque final vai sair de 7 milhões e meio da temporada passada para 5 milhões e uns quebradinhos para essa temporada, passa a ser quase que uma boa notícia para o mercado doméstico essa questão do rio Mississippi. Não é uma boa notícia, mas para equilibrar o mercado pode ajudar realmente por lá. No milho, eles estão limitando através do prêmio. Na soja, há essa limitação por lá. Eu vou mostrar alguns mapas climáticos para vocês agora, para vocês terem uma ideia de qual é o nível de seca lá nos Estados Unidos. Então, começando por esse mapa, ele vai medir aqui a umidade do solo, e eu coloquei aqui a região do meio oeste. Então, temos aqui Iowa, Illinois, Indiana, Michigan, Minnesota, que é aquela região ali de Minnesota e Iowa para o leste. Olha como que está o pontinho aqui em Illinois. Olhando em Iowa, Illinois e Iowa são os maiores produtores. Olha como que está o pontinho aqui desta temporada. Quando nós vamos para as planícies, e aqui nós pegamos Kansas, pegamos Nebraska, que é a região um pouquinho mais central, no geral, olha onde que está a umidade de solo aqui. Pegando Kansas, olha como que está Nebraska também, e estes foram os estados que tiveram mais problemas na produção de milho, na quantidade de produção de milho por lá. Olhando o mapa de precipitação, olha a seca que está aqui, realmente muito grande. Então, aqui é o meio oeste e aqui são as planícies, Minnesota, Iowa, Illinois, Indiana, Ohio, Dakota do Norte, Dakota do Sul, Kansas e Nebraska. Olha, e aqui é Missouri. O rio, ele vem por aqui e termina aqui. Então, é justamente essa região que está enfrentando uma seca muito grande realmente por lá. A gente vê aqui anomalias de temperatura média das últimas 4 semanas, você vê como está muito quente por aqui, e aqui anomalias de precipitação, realmente como que está. Olhando este site, que é o Drought Monitor 2022, válido até o dia 18, que passou aqui então, olha como a região aqui está muito, muito seca. Eu acho que a gente tem como comparar, por exemplo, com o ano passado. Então agora, left, vamos colocar aqui na esquerda, outubro do ano passado. Só para a gente ter uma noção, hoje é dia 21, então um pouquinho mais, vou colocar aqui no dia 26. Olha, esse é o mapa do ano passado, esse lado aqui, a gente vê o ano passado. Olha esse ano a diferença em um ano, como que ele ficou nos Estados Unidos, questão do seca do solo por lá. Então, muito ruim, realmente é uma seca muito forte por lá. A Argentina, como eu mostrei, ela anunciou mais redução por lá, plantio de milho, uma redução no trigo, plantio de milho atrasado por lá. Quando nós olhamos a meteorologia, os mapas climáticos para a Argentina, ainda tem um frio aqui no sul, mas aqui também é normal, quem gosta de viajar aqui, o Ushuaia, a terra do fogo aqui, é bacana para ir olhar lá. Essa região aqui, que é a central, que tem aqui Tandil, Buenos Aires, subindo um pouquinho mais Santa Fé, Córdoba, acho que Córdoba é aqui, mas vem para Corrientes, Resistência, Formosa, essa região aqui, Missões, aqui a temperatura continua muito quente realmente. A gente vê os mapas aqui que faz um friozinho, aqui mais ao sul, o Uruguai tem um frio, esse é aquele mapa que eu mostrei para vocês, que vem essa semana, um pouquinho mais de frio aqui, mas a temperatura em si continua muito quente por lá. Quando nós olhamos as chuvas, a gente vê que não há grandes chuvas vindo. Há essa chuva que vem amanhã, nesse sábado por lá, e ainda não mostra um grande volume, talvez mais no final do mês. Aqui sim, ó, esse aqui é um volume bom, aqui já cai um volume um pouquinho maior de chuvas realmente. Mas
mas, olha, não tem grande chuva. Vem mais uma chuva aqui no Brasil, que vocês conseguem ver aqui vindo para cá, mas relativamente é pouca chuva. E olhando o mapa de anomalias de chuva, a gente vê que já mudou um pouquinho para os próximos 5 dias. Então, semana passada eu mostrei para vocês que a gente teria uma semana ainda muito úmida nessa faixa aqui, que compreenderia o Paraná e o sul e o oeste do Mato Grosso do Sul, e dali 1 a 5 dias mudava. Realmente o mapa mostra que essa próxima semana já vai ser mais seco aqui na região sul, principalmente. Vem uma pequena chuva na região da Argentina aqui. Paraguai também já entra na seca. E essa chuva vem aqui para a região nordeste e região centro-oeste. Então, isso aqui é bem característica de Laninha. Nos próximos 6 a 10 dias, este mapa aqui, ele mostra uma chuva ainda na região sul e alguma chuva na Argentina. E os mapas mostram que no norte do Paraná pode ter uma chuva. E de 6 a 10 dias a gente mostra uma maior umidade. Esse modelo, os outros modelos já mostram continuidade de um clima um pouquinho mais seco. Então, pode melhorar o clima aqui realmente no Brasil, mas tem afetado bastante a produção. Esse clima favorável no Brasil tem feito esse fator aqui no café. O café caindo nesse momento 1,62% o vencimento de dezembro, já 187 centavos de dólar por libra-peso. O vencimento setembro de 2023 a 178. Olha aí, se o Vicente estiver assistindo, ontem eu falei para ele que eu achava que esses preços vinham a 175. 178, 1,24% de queda. E aqui é o clima favorável no Brasil, ele deve continuar favorável, então o mercado entende que vai ter uma produção cheia dentro da bienalidade negativa da cultura. Então vai vir uma safra que deveria vir, não vai vir a menos, e o clima também está favorável nas regiões que começam a colheita agora, Colômbia e América Central. Então, entenda-se que não há tanta preocupação com relação à oferta. Sabemos que no mercado doméstico a oferta está apertada, tanto que a qualidade caiu bastante, o blend aumentou, café de varreção sendo vendido ali com maior intensidade, torras mais fortes, por isso que a gente está provando um cafezinho um pouquinho mais amargo. E tem colocado ali muito açúcar, quem gosta de café com açúcar, tem colocado muito açúcar para poder compensar o amargor do café. Mas no cenário internacional, onde Nova York é o benchmark de preços, caindo, pressão de queda, então já estamos indo para a 8ª sessão consecutiva de queda nos preços do café. Para fechar, o dólar ontem aqui no Brasil, ele fechou com uma queda de 0,9%, já 5,21. Ele chegou a trabalhar entre 5,25 e 5,19 e fechou em 5,21. Na B3, o milho aqui fechou ainda abaixo de R$ 87,00 a saca, R$ 86,64 a saca. Vocês já sabem o que está acontecendo com o milho aqui. A oferta chegou no mercado, demanda do mercado doméstico está fraca. Como a demanda é internacional, o preço é balizado pela Bolsa de Chicago, o mercado doméstico não tem força para subir. Exportações continuam fluindo muito bem, o mercado prefere a soja brasileira à soja norte-americana. E o boizinho sofrendo pressão ainda do mercado doméstico lento, queda no volume de exportações, escalas confortáveis, todo o cenário armado também que nós vínhamos falando aqui que poderia acontecer, aconteceu e a arroba veio muito forte para baixo. O CPEA tem R$ 4,00 de ajuste positivo para acontecer hoje. Então, há uma chance que, se as cotações forem se balizar pelo CPEA, o preço suba, mas não sabemos porque o mercado está pressionado realmente. Ontem, uma boa notícia para quem aposta numa alta do boi é esse candle aqui. Então, caiu mais a cotação, os vendedores não deixaram o preço vir aqui a 283. Então, eles seguraram aqui. Pode ser uma boa notícia, então, para os compradores. Quem sabe ele confirma que aqui é um suporte forte e faz o ajuste em cima do CPEA. Temos que aguardar o desenvolvimento do mercado realmente. Então, essa foi a primeira hora do agro de hoje. Pelo que eu vi aqui, não há perguntas. O Marco falando que a moeda britânica perde 18% frente ao dólar em 2022. Quais países estão comprando milho? México, Coreia, Europa, alguma coisinha de África também compra milho por aqui
no Brasil, nesse momento, acho que são os maiores compradores, são esses, né? A Europa compra bastante, norte da África, o Irã compra alguma coisa de milho aqui, México não, é Coreia do Sul e Japão. Vamos lá. Contratos futuro, Wilson, contrato de milho futuro, mais precisamente em janeiro, está com uma grande correção. Algo específico pode estar influenciando? Janeiro, grande correção? Não sei o que é grande correção, Wilson, porque ele está aqui trabalhando basicamente igual o vencimento de novembro, mas é um patamar um pouquinho mais alto, né? Porque a curva está em carry. Há um carrego aqui para a curva. E é basicamente isso que eu falei, o mercado doméstico está bem lento ainda. E o mercado doméstico pode voltar a se aquecer quando a arroba do boi voltar a se aquecer. Até lá eu acho que vai ter um suporte, aí, uma resistência para alta de preços. E o março aqui, vamos para a terceira dessecação. Mato chegando e plantio parado. Para replantio somente a soja branca, 15 quilômetros. Esse é o problema das chuvas. E vamos dar like aí, pessoal. Eu não sei quantos likes tem no meu canal aqui, mas o like é o que a gente precisa aí. Só 62 likes, tá feia a situação mesmo. E aqui na BMC também 79 likes. Fazer o que, né? Então é isso aí, pessoal. Obrigado a todos. Tenham um ótimo final de semana. Voltamos na segunda-feira com a primeira hora do agro. Tchau. BMC News. Informação que gera valor.